Qual a sua opinião sobre um dono de um estabelecimento cristão cujo negócio é a venda de bebidas alcoólicas e cigarros? Ele estaria pecando? Olha, pecado, porque ele está alimentando o vício. Eu penso da seguinte forma: eu não teria, entendeu? Eu não teria um estabelecimento dessa monta, tá? Só que eu também não teria uma farmácia, olhando por essa ótica. Que a farmácia. A farmácia vende psicotrópicos, a farmácia vende medicamentos que deixam a pessoa alterada, viciada, né? Não é incomum a gente ver pessoas que ficam de médico em médico levantando receita para tomar medicamento. Isso aí é uma questão de saúde pública, né? É algo que é trabalhado seriamente. Então, não, eu não vejo como pecado. Não vejo como pecado, porque é a mesma coisa, por exemplo, um irmão tem um supermercado e não tem o setor de bebidas. Você iria nesse mercado comprar? Não tem diversidade, Não né? tem Que ele não atende diversidade. só E cliente. isso é uma visão reducionista, né? Então, não, eu não vejo como pecado, eu não vejo como com dificuldade isso. Estou dizendo que eu, particularmente, não teria, Sim. tá? E eu devo ter aqui na igreja algum dono de estabelecimento, algum supermercado, alguma coisa. Provavelmente tem, tá? Dono de secos e molhados, né? Sim. Dono de mercearia, Açougue. açougue, Açougue né? também Hoje a gente está isso, é tão plural, né? Que você vai numa padaria, tem todas as bebidas, você vai no mercado, tem todas as bebidas. Não vejo isso. Eu me lembro que uma certa feita, um cidadão, ele foi abrir um estabelecimento, e nesse estabelecimento, ele colocou lá bebida, né? Nesse estabelecimento. E aí, eu acho que ele deve ter ficado constrangido, né? Por isso. E aí ele contou uma história para os irmãos que ele estava indo administrar, gerenciar uma loja de um parente, né? Aí, mas a loja não era do parente, era dele. Qual que é mais pecado? Ele vender a bebida ou mentir que estava fazendo isso? Exatamente. Ah, mas ele estava mentindo, é justificável. Mas toda mentira é justificável. O mentiroso sempre arruma uma justificativa. Então a gente vê tantas questões pecaminosas, tantos pecados, tantas coisas tão horríveis quanto ou mais, que é os sinais dos tempos. É os sinais dos tempos. Eu tive, tá me lembrando agora, você falando, no ano de 1997, 1997, final do ano, início do ano de 98, eu tive uma lanchonete, né? Um lanche, né? Chamava Oasis, né? E eu não tinha bebida alcoólica, né? E tinha irmão que reclamava: ô pastor, não tem bebida alcoólica. Então, você está entendendo? Se você pega ali grandes homens de Deus, como o próprio Spurgeon, né? Fumava charuto. São culturas e tempos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando o irmão tenta aplicar a cultura inglesa do século XIX, Nós vi nos dias de no hoje. Brasil de 2023. E aplica e ainda dá sustentação nisso, né? E eu me lembro que um dia eu vi um irmão falando de Jesus e pregando e tal, e ele estava com um charutão, né? E ele falou: não, alguém questionou ele, falou: não, eu fumo e eu não vejo pecado nisso. Tá, ele não vê pecado nisso, ele acha que não está pecando. Então, a deterioração do templo, do espírito, do corpo, né? Eu vejo isso tudo, Diego, como um cuidado com o templo, com a casa de Deus. Mas existem várias outras formas de cuidado. Aí os mais legalistas ou os mais radicais vão dizer assim: ah, mas se você comer demais é glutonaria, é pecado. Se você fizer isso e aquilo, é pecado. Né? Os crentes têm a fama de não beber, mas come, né? Tem várias piadinhas, várias dinâmicas e várias brincadeiras na internet que os crentes são comelões, né? Qual a diferença do pecado? Pecado não tem tamanho nem cheiro. Pecado é pecado, não tem pecadinho nem pecadão. Existe pecado.
né? O que vai divergir ou o que vai diferenciar os pecados é a consequência do pecado. Né? Aquela mentirinha coloquial, aquela coisinha boba, que não deixa de ser pecado, tá? E aquela grande mentira de um adultério ou de uma coisa mais no casamento, muda a consequência espiritual, consequência do dano, né? O dano é sempre maior. Mas não, eu não vejo com dificuldade de o irmão ter um estabelecimento comercial onde ele comercializa bebidas, refrigerantes e outras coisas. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui que se enquadra nessa questão da cerveja, do álcool. Senão é parte para a próxima. Aqui. É pecado preparar um peixe? Sim, uma comida na bebida alcoólica? Não vejo isso como pecado, mesmo porque o álcool ele se dissolve, né? Ele evapora com a fritura, com o cozimento. Até o outro aqui, é pecado comer bombom de rum? Olha, eu já ouvi algumas coisas, eu não sei te dizer se é mito, que algumas pessoas que comeram bombom de rum tiveram... Licor, desculpa. De licor? Licor. Mas já tem de rum também, tá? De rum, de licor. Eu já ouvi algumas pessoas falar que aparece no bafômetro. Eu acredito que não. Eu nunca comi, não tenho essa vontade, mas acredito que não.